E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui e hoje uma aula aí de zoologia. Vamos falar do filo dos cordados. Os cordados, então, quem são? O que fazem, né? Quem são esses animais aí que fazem parte desse filo? Só para você sintonizar o teu pensamento, nós estamos dentro do reino animal, estudando então os animais. Nós já estudamos os invertebrados, os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodos e equinodermos. E agora iniciamos o estudo dos cordados. Veja só, para ser considerado um cordado, nós temos aqui 5 características em que o animal precisa ter em pelo menos uma fase da sua vida. Então não significa que ele vai precisar ter isso aqui sempre, mas em pelo menos uma etapa da sua vida ele precisa ter a notocorda, que é um cordão nervoso ali, né? A presença de um cordão nervoso dorsal. Os cordados têm um cordão nervoso que é no dorso. Você aprendeu lá nos invertebrados que os que tinham cordão nervoso, né, era um sistema nervoso ganglionar ventral. Aqui o sistema nervoso vai ser dorsal. É uma novidade, né? Fendas faringianas ou fendas faríngeas. Nós, por exemplo, não temos mais fendas faringianas, mas o nosso desenvolvimento embrionário, em algum momento, nós já tivemos fendas faringianas. Endóstilo. O que é um endóstilo? O endóstilo é um sulco ciliado que ele, né, está relacionado, por exemplo, à origem da tireoide. Porque o endóstilo, em muitos organismos aqui, né, os protocordados ali, por exemplo, ele não vai originar, por exemplo, a tireoide, mas ele está associado à produção ali de proteínas iodadas. Então, por isso a relação com a tireoide, certo? Um sulco ciliado que a gente chama de endóstilo. E a cauda pós-anal. No nosso caso, nós não temos mais a cauda pós-anal, mas nós temos um vestígio lá que está associado à presença do cóccix, certo? Então aqui você tem o que nós chamamos de um cladograma. Eu gosto muito de cladograma porque ele é bem didático para você entender a escala evolutiva. Então nós temos aqui os equinodermos, que são invertebrados, certo? Mas eles compartilham com os cordados a deuterostomia. O que é deuterostomia? Estoma significa estômato, que vem de boca. Significa que deutero quer dizer duplo. Deuterostômago quer dizer que é um animal em que origina primeiro o ânus e por segundo a boca. Nós somos animais que no nosso desenvolvimento embrionário, e os equinodermos também acontece isso, o primeiro orifício que se abriu no nosso corpo, digamos assim, né, formou o nosso ânus para depois abrir ali uma região que vai formar a nossa boca. Temos a metameria, então são características que nós possuímos aí, a metameria, que é a segmentação corporal, a notocorda, tubo nervoso dorsal oco, fendas faríngeas, o endóstilo, a cauda pós-anal, tudo que eu citei aqui. Crista neural, aí você vai ter só nos craniados, ou seja, só ali nos vertebrados ali mesmo, né? Você vai ter aqui crista neural, o crânio e a presença do encéfalo. Então, nesse momento, vamos falar dos protocordados. Proto quer dizer primeiro, primitivo. Então são cordados primitivos. Por que eles não são os cordados, digamos assim, verdadeiros, né? Nós temos aqui dois protocordados que você precisa lembrar. As assídeas, e as assídeas, quando você vê uma assídia, ela lembra muito uma esponja, que é no caso lá dos poríferos, só que nesse caso é um protocordado. A assídia, ela tem uma complexidade maior em relação a uma esponja. Ela é conhecida aí como urocordados. E nós temos o anfioxo, que parece como se fosse um peixinho. Inclusive na universidade nós utilizamos a embriologia do anfioxo, já que a gente não pode manipular embriões humanos por questões éticas, nós utilizamos aqui o anfioxo, que é como se fosse um peixinho e que a embriologia dele é importante para que a gente possa entender a nossa embriologia. O anfioxo é um cefalocordado. Daqui a pouco a gente vai falar mais de cada um deles, né? Começando pelas assídeas. As assídeas são aí tunicados ou tunicata, urocordados ou urocordata. Uro, gostaria que você anotasse que esse prefixo uro significa cauda, certo? Então vamos dar uma olhada aqui nas características, aquele resuminho que vai ajudar você a resolver exercício.
As assídeas são animais aí protocordados que são marinhos. O adulto é séssil. Professor, o que é séssil? Séssil quer dizer que é fixo no substrato. Um animal que é séssil é um animal que ele é fixo no substrato. Hermafrodita. Hermafrodita é a mesma coisa que monóico. Oikos quer dizer casa, mono quer dizer um. Monóico, uma casa com os dois sexos. Isso quer dizer que é hermafrodita. Então, um animal que tem os dois sexos, hermafrodita. Apresenta a notocorda, lembra que precisa ter aquelas 5 características em pelo menos uma das etapas da vida? Pois bem, as assídeas elas apresentam a notocorda só na fase larval. E na fase larval, restrita à região da cauda. No adulto, perde a cauda. Como perde a cauda, no adulto não tem mais a notocorda. Então fica fácil de você entender. Ah, professor, entendi. Então a fase larval tinha uma cauda, sim. E era na cauda que ficava a notocorda. Se no adulto perde a cauda, perde a notocorda. Então notocorda na fase larval. Desenvolvimento indireto. Quando tem larva, quando tem fase larval, o desenvolvimento a gente diz que ele é indireto. E sistema cardiovascular aberto. Sistema cardiovascular aberto significa que o sangue, a circulação desse animal circula sob baixa pressão, certo? Professor, essa imagem talvez não dá muito detalhe, então vamos trazer uma outra imagem aqui para vocês, olha só. Aqui você vê que realmente lembra como se fosse uma esponja. Você tem um sifão inalante, um sifão exalante, onde vai circular ali, por exemplo, a água, né? Tem gânglio nervoso, veja que não tem cérebro aqui, a questão do encéfalo. Um gânglio quer dizer que é uma aglomeração nervosa, uma aglomeração de alguns neurônios, mas ainda não é um cérebro. Tem ânus, tem ali estômago, gônada, coração, né? Gônada, como eu disse, é hermafrodita, vai ter gônada masculina, gônada feminina. Temos fendas branquiais, como vive na água, importante ter as brânquias, certo? E nós temos agora, então, o anfioxo. Na questão do anfioxo, ele é chamado de céfalo-cordado. Então, anfioxo ou céfalo-cordado. Essa imagem ela é fantástica porque ela traz detalhes importantes para a gente observar. Veja que ele tem ali um tubo nervoso dorsal, uma das características para ser considerado um cordado, é um protocordado na verdade, né? Temos aqui a presença da notocorda e aqui você vai ver que a notocorda ela é persistente, ela permanece. Tem boca, o endóstilo, que é aquele sulco ciliado, que a gente fala que ele está relacionado ali à origem da tireoide em alguns cordados, né? Como é o nosso caso aí, por exemplo. Fendas faríngeas, temos ali a presença do ânus e a cauda pós-anal. E aquelas características que vão ajudar você a resolver exercício. Os cefalocordados, eles também são marinhos, são dioicos. Dioicos quer dizer dioico. Oikos é casa. De duas casas com dois sexos. Sexo separado. Então tem macho, tem fêmea. O adulto é móvel. O desenvolvimento não tem fase larval, então é um desenvolvimento direto. A notocorda aqui, diferente das assídeas, que a cauda desaparece, a notocorda aqui permanece porque, veja, ó, então ele vai ter aqui a notocorda persistente. Sistema cardiovascular ainda aberto. Lembra que sistema cardiovascular aberto é uma característica de muitos invertebrados. Aqui nos protocordados a gente observa ainda essa característica de um sistema cardiovascular aberto. Aqui você vê uma outra imagem, né? Ele lembra como se fosse um peixinho. E o anfioxo ele é muito importante porque nosso estudo da embriologia, quando você estuda aí no seu livro, lá, embriologia, a embriologia, as imagens que a gente estuda é a partir do anfioxo. É esse animalzinho que a gente estuda aí para a gente entender um pouco mais da nossa embriologia, já que ele também é um cordado. Então tem aqui a boca, fendas branquiais, o ânus, tubo neural e a notocorda. Veja que ele não vai ter a coluna vertebral. A notocorda ela é persistente, ela continua. E agora vamos falar dos vertebrados aí. Falando de vertebrados, então, são os craniados. Nós começamos aqui pelos agnatos. Gnatus está associado à mandíbula, gente. Então a tradução de gnatus significa mandíbula. Então o que é um animal agnato? É um animal amandibulado, ou seja, que não tem mandíbula. Nós temos dois representantes aqui.
Um deles é a lampreia, que está aqui na tela para vocês. Nós temos as lampreias e as feiticeiras. Então, vamos falar aí dos agnatos ou amandibulados. Esses agnatos ou amandibulados, veja que ele tem aqui uma boca circular. E essa boca circular, então, permite que a gente também dê um nome para esse animal aqui, né? Possa chamar ele de ciclostomados. Estoma significa boca. Do latim, estoma significa boca. Então, uma boca circular, né? Cicloestomado. Então, são aí, né, os agnatos, no caso aqui da lampreia, por exemplo. Então, sem mandíbula, são amandibulados e sem escamas. Por mais que lembre um peixe, não possuem escamas e nem mandíbulas. Você tem então aqui a comparação entre a lampreia e a feiticeira. A lampreia, aqui à sua direita, veja ali a boca circular, né, a presença ali de dentes córneos. As lampreias são ectoparasitas, são parasitas de peixes, por exemplo. Pode viver na água salgada, água dos mares, rios, possuem os dentes córneos naquela boca circular, são ciclostomados e possuem boa visão. Agora, lembre-se que são parasitas, são ectoparasita. Ectoparasita quer dizer que é um parasita externo. Ela parasita externamente, por exemplo, um peixe. E a feiticeira? A feiticeira é carnívora, são só de ambiente marinho, possuem uma boca com 6 tentáculos, elas são cegas. Ah, professor, se ela é cega, como que ela se localiza? Ela vai ter olfato e paladar bem apurado. Fazendo uma comparação ainda entre feiticeira e lampreia, veja só. Na lampreia você vai ter ali, né, a questão de ter o desenvolvimento indireto, uma fase larval, uma larva inclusive que vai aparecer eventualmente em um exercício mais encardido, mais difícil, uma larva chamada de larva amocetes. Nós temos a feiticeira, e a feiticeira você vê ó, a boca com tentáculos, fendas branquiais, e você tem aqui uma notocorda que é persistente, certo? Então no caso aqui desses agnatos, né, no caso da lampreia, uma notocorda persistente. Na feiticeira, um desenvolvimento direto, então uma comparação. Lampreia, desenvolvimento indireto, porque tem larva, tem fase larval, feiticeira não tem fase larval, então desenvolvimento do tipo direto. Beleza? E aqui você vê então uma imagem mostrando ali a lampreia parasitando um peixe, né? Então aqui são lampreias que estão parasitando um peixe, são ectoparasitas. Bacana? Fechamos assim então os protocordados e os vertebrados amandibulados ou agnatos, certo? Até a próxima aula, gente!